Você precisa, primeiramente, de conhecimento. Porque um mecânico precisa de conhecimento. Um advogado precisa de conhecimento. Um cozinheiro ou uma cozinheira, um motorista precisa de conhecimento. E o analista de licitação também precisa de conhecimento. Então, a primeira coisa que você precisa é conhecimento. E nesse quesito nós podemos te ajudar. A outra coisa que você precisa é um bom computador com um bom sinal de internet. E a terceira coisa que você precisa é um local físico. Pode ser um quarto da sua casa que você vai desocupá-lo e transformá-lo em um escritório. Ou pode ser um local alugado, uma sala, onde você vai montar ali o seu escritório. E em muitos casos, você vai precisar ir até uma prefeitura ou uma câmara para você participar do processo licitatório, os chamados processos presenciais, que estão acabando, porque a maioria dos processos de compras, eles agora são online. E então, por isso que eu disse que você precisa de um bom computador e um bom sinal de internet. Hoje, a maioria dos processos são eletrônicos. E como você faz para participar? Todas as prefeituras, todos os estados, a União, eles têm um site próprio. Acesse o site da sua prefeitura ou de qualquer prefeitura aleatória e você vai navegar por ele. De repente você vai encontrar uma aba chamada Licitações e você vai pesquisar e você vai ver aquelas que já aconteceram, aquelas que estão em andamento, aquelas que acontecerão futuramente, estão em fase de planejamento. E você vai encontrar um instrumento importantíssimo nessa área, chamado-se editais ou edital. O edital é um instrumento através do qual o setor público torna pública a sua intenção de compra. E aí você, como profissional dessa área, vai analisar esse edital. O que você vai analisar nesse edital? Primeiro, você vai ler com muita atenção. É importantíssimo que você leia com muita atenção. E você vai identificar ali qual é o objeto da compra. São cestas básicas? É merenda escolar? São computadores? São carros, automóveis? É uma obra? É um serviço? Você vai identificar primeiramente o objeto. Uma vez que você identificou o objeto, vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que a prefeitura tal vai comprar remédios. Se você tem na sua carteira de cliente farmácias, drogarias, você vai chegar para o seu cliente e vai dizer: olha, aqui eu identifiquei uma excelente oportunidade, vai ser no dia tal, no horário tal, vamos participar? E você vai apresentar o edital ali para o seu cliente. E se você ganhar essa compra, aí você tem uma série de outras atividades, como, por exemplo, acompanhar o processo, como, por exemplo, as datas de entregas que a empresa agora precisa cumprir, os recebimentos, e você, de repente, vai combinar aí com a empresa de receber uma porcentagem
2, 3, 4, 5% em cima do valor da venda, não sei. Ou vai cobrar um valor fixo pela participação, isso é entre você e seu cliente. Mas então, uma vez você identificou ali o produto, o objeto, quando vai ser, aí vem a etapa de documentação, o que está exigindo, e aí você precisa providenciar toda essa documentação. E você precisa ficar atento. Imagina aqui que a prefeitura quer comprar remédios e você fala aí para uma empresa, olha, aqui é uma oportunidade. Quando chegar lá, você vai precisar apresentar a documentação da sua empresa e essa documentação lá no seu KNAI precisa constar que você é uma empresa do ramo farmacêutico, né, de distribuição de remédios. Porque se você cometer alguns equívocos ali, não estiver preparado, também tem punições. Então você precisa estar preparado. Mas eu te falo que se você se preparar para esse mercado, tanto você empresário, quanto você profissional, que se profissionalizar e entrar para esse mundo, aqui você vai encontrar muitas oportunidades e vai poder ganhar muito dinheiro. Quem sabe aí salários para aqueles que querem trabalhar assalariados, a grandes empresas com salários em torno de 10, 15, 20 mil. Mas você pode também faturar isso, ou mais do que isso, sendo autônomo, cobrando aí percentuais. Ou abrir a sua própria empresa e negociar diretamente para você, só que aí a responsabilidade é muito maior. Você precisa não só vender, mas você precisa executar. Você escolhe qual é a oportunidade. O fato é, a oportunidade existe.